Em 1863, a 22 de março, recebe a administração da paróquia o padre José Januário Pereira de Lima, que foi recebido com grande festividade por parte dos seus paroquianos. Em 1865, chega para reger os destinos da paróquia o padre Francisco Xavier da Rocha, o nosso padre Xavier. Um grande administrador, não só um cuidador de almas, não só um pregador da palavra de Deus, mas um grande administrador que se envolveu tanto com a comunidade a ponto de sofrer junto com seus paroquianos a dificuldade da água, a dificuldade da distância para exercer as atribuições do cidadão, como, por exemplo, servir ao júri público, a cumprir a obrigação da democracia na hora do voto. Saíam de Araruna para Bananeiras, vindo de longe, como, por exemplo, você já pensou se sair do Braga, que hoje é do município de Itacima, para ir prestar serviços lá no município de Bananeiras? Então, isso era vivenciado pelo padre Xavier da Rocha. E ele, junto com os seus paroquianos, idealizou em primeira mão a sanar a necessidade da água potável. E em 1867 e 1868, passou esse período construindo um açude. E este açude, minha gente, sabe onde é? Em Macapá. Foi administrada a construção pelo nosso padre Francisco Xavier da Rocha. O mesmo padre Xavier da Rocha se interessou em fazer um baixo-assinado às autoridades da província em benefício a Araruna, separando-a do município de Bananeiras através da emancipação política. Ele preparou um baixo-assinado com 200 assinaturas e encaminhou os administradores da província. E com o seu dinamismo, ficou em Araruna até falecer em 1882. É por isso que eu afirmo, acho que o padre Rocha é o verdadeiro padre que foi sepultado na capela de Nossa Senhora da Conceição, hoje Capela de Santo Antônio. Tem uma história muito interessante. Eu aqui, quando comecei a fazer minhas gravações, eu afirmava que estava aqui para contar histórias, com H, e histórias. E tem uma história que eu me criei escutando os mais velhos contarem, que na Capela de Santo Antônio, a Capela de Santo Antônio jamais poderia ser mexida, poderia ser botada abaixo, porque ali foram enterradas pessoas na época de cólera. Não é verdade. É história. É lenda. Na Capela de Santo Antônio nunca foi enterrado ninguém abaixo dos seus alicerces. Até porque, como se prova? Ora, se a Capela de Santo Antônio foi a primeira casa construída em Araruna, quem era que morava aqui para ter sido enterrado ali? E na época do cólera, aí sim, se coincide com a construção dos 2 cemitérios que eu falei anteriormente. Certo? Então, essa história de dizer que embaixo da Capela de Santo Antônio tinha sido enterrado pessoas na época do cólera e que não é verdade. A pessoa que foi enterrada lá foi este padre que a gente atribui a padre Pedro ou a padre Francisco Xavier da Rocha, por terem falecido aqui. Tá? Então, o nosso padre Pedro
nosso padre Xavier da Rocha, é uma figura que não pode sair da história de Araruna, principalmente da história da paróquia. Foi um padre que ajudou Araruna a desenvolver-se, a ponto de, a 4 de julho de 1854, tornou-se paróquia oficialmente pela lei número 25. E a 10 de julho, com o esforço do padre, junto com esta comunidade, que já fazia uma lista de moradores e filhos de Araruna, talvez já muitos já nascidos aqui, de impetrarem este baixo assinado com 200 assinaturas. Já era significativo este número para lutar pela emancipação política do município. Hoje, município de Araruna. E a 10 de julho de 1876, Araruna se libertava do domínio de Bananeira, vindo a ser um município independente, a nossa Araruna. E em 11 de julho, com um ano e um dia depois da eleição dos vereadores, já para a administração pública do município, aconteceu a escolha dos vereadores que, com um ano depois, tomaram posse. E sendo masotado, Manuel Januário Bezerra Cavalcante, que veio ser o nosso primeiro administrador municipal. Fico por aqui e na próxima já vou falar do próprio município. O padre Pedro Barbosa Freire contava que a capela era pequena e em mau estado de conservação, que a freguesia possuía 2 cemitérios perto das localidades habitadas. Eu já descobri e sei que um é em Carnaúba, pertinho de Cacimba de Dentro. E Cacimba de Dentro já era habitada também. Haja visto que Cacimba de Dentro pertencia ao município de Araruna. E o outro é em Serra Verde, nas terras dos Cordeiro, hoje de Ginaldo Cordeiro. E lá também tinha o outro cemitério. Ambos cercados de madeira, sem capela, não tinha, sem altares, não tinha lugares decentes para celebrações. Não tinha, nada foi gasto com eles. E também não tinha ninguém responsável pelo funcionamento, pelo acolhimento para os enterros. Com toda certeza, os familiares de quem falecia levavam os seus mortos e sepultavam naquela localidade. Um fato também muito interessante para a história de Araruna é que esses cemitérios coincidem com o ataque da pandemia do cólera, que atacou Araruna em 1856. Foi quando foram construídos os 2 cemitérios. Pois bem, eu andando com o historiador Humberto Lucena, olhando, e a gente foi visitar a capela, ele mostrava, num curto cursinho que ele deu aqui a gente, e eu participei, e ele nos levou até a capela de Santo Antônio. E lá tem a marca, minha gente, da primeira capelinha pequena de taipa, que eu já cheguei a falar, de taipa, e com a continuação do povo a atuarem e a usar a capela, se acrescentou, tem marcas do aperfeiçoamento, vamos dizer, do aperfeiçoamento do tamanho da capela. Pois bem, e hoje, nossa capela de Santo Antônio, antes a matriz de Araruna, de Nossa Senhora da Conceição, aquela matriz comprida, a Nossa Senhora por Feliciano Soares, hoje é bela, bem conservada. Padre Cristiano, que foi nosso pároco aqui, ele se admirava muito e dizia: a gente não vê uma capela dessa idade limpa, bem cuidada e sem morcegos, que é muito frequente ter morcego em casas antigas, né?
em prédios antigos. Nossa capela não tem nada de insetos, nada de animaizinhos indesejáveis. Não. Muito bem cuidada, muito limpa. Restaurada e tombada pelo IFAEP no governo de José Maranhão no ano de 2000. Pois bem, continuando, em 1856,